paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos começando mais uma aula do programa Pra Teu Louvor, o nosso programa de técnica vocal, fisiologia da voz, onde estudamos juntos questões muito importantes para o seu aprendizado, seu treino, sua construção vocal em relação ao canto. Na aula anterior, nós falamos sobre consoantes. Em aulas anteriores, falamos sobre vogais, fizemos alguns exercícios, uma aula de alguns exercícios sobre vogais, como utilizar cada vogal, como pensar nos exercícios no uso de cada vogal. E aí, na última aula, falamos sobre consoantes, características da construção dessas consoantes. Vou relembrar aqui com você. Modo de articulação, ponto de articulação e vozeamento. São três características que constroem as consoantes. O modo de articulação vai falar sobre o nível de passagem do fluxo de ar no nosso trato vocal. Se tem obstrução parcial, se tem obstrução total nesse trato vocal. O ponto de articulação vai falar sobre o encontro dos articuladores, quais estruturas vão se encontrar, se encostar para formar essas consoantes. E o vozeamento refere-se ao nível de participação da laringe, das pregas vocais. Se eu tenho prega vocal vibrando, se eu não tenho prega vocal vibrando. Se nós temos a produção de som, ou seja, se nós temos a vibração das pregas vocais, essa consoante ela é vozeada. Se nós não temos som, não temos vibração de prega vocal, de mucosa, essa consoante é não vozeada. Hoje, qual o trabalho que nós vamos fazer aqui juntos? Nós vamos pensar em alguns exercícios para entender como eu posso inserir as consoantes no meu treino, nos meus exercícios, de maneira consciente, de maneira inteligente. Além disso, todo exercício, seja ele qual for, ele precisa ser feito para alcançar um objetivo, para atender uma limitação, uma necessidade e assim alcançar um exercício. Um exemplo básico. Se você faz um exercício de respiração, quer dizer que você quer melhorar a sua capacidade respiratória. Se eu faço um exercício de resistência muscular, de intercostais externos, de diafragma, quer dizer que eu tenho como objetivo melhorar a minha sustentação dessa musculatura durante o canto. De mesma maneira, de igual modo, nós vamos pensar nas consoantes de maneira inteligente, consciente. Eu preciso saber qual é a necessidade e também preciso saber qual é o objetivo, onde eu quero chegar. Eu sei que eu tenho a necessidade de melhorar a qualidade de vibração da língua no exercício. Então, eu vou usar uma consoante, um modo de articulação para chegar no meu objetivo, ou seja, para melhorar a qualidade de vibração da língua. Outro exemplo. Eu tenho a necessidade de trazer o meu som mais para frente, de trabalhar mais a sensação do som em frontalidade, o que muitos chamam às vezes de voz na máscara, de sentir o som na máscara. Eu tenho essa necessidade. Como eu vou utilizar uma consoante para chegar nesse objetivo? Outro exemplo, eu até falei sobre esse exemplo na aula anterior, que foi uma aula mais teórica, que nós conversamos sobre as consoantes. Eu tenho uma adução, uma voz tensa, um fechamento de prega vocal muito forte, com muita tensão. Qual consoante eu posso utilizar no meu treino para construir um exercício que vai me ajudar na eliminação dessa tensão lá na prega vocal, dessa adução, desse fechamento forçado? Outro exemplo, estou dando vários exemplos aqui porque eu quero que você entenda o que nós vamos fazer aqui hoje. Por que eu vou sugerir exemplificar todos os exercícios que nós vamos trabalhar? Outro exemplo, eu tenho excesso de nasalidade.
Então, a minha limitação, a minha necessidade é nasalidade, tirar essa nasalidade, ok? Como e qual consoante eu vou inserir no meu exercício, para construir um exercício, que vai me ajudar a eliminar a nasalidade? Ou o contrário, eu tenho excesso de oralidade, a minha voz é muito assim. Qual exercício eu vou utilizar? Qual consoante nesse exercício eu vou utilizar para equilibrar os níveis de nasalidade e oralidade? Conseguiram entender? Então, a consoante, assim como a vogal, e nós vimos isso nas aulas anteriores sobre formação das vogais e a aula de exercício utilizando as vogais, a funcionalidade das vogais, assim como essas estruturas de formas, ou seja, as vogais, as consoantes também precisam ser utilizadas nos exercícios, nos vocalizes, de maneira consciente. Um grande exemplo da necessidade disso. Eu não vou pensar, eu vou usar qualquer exercício, mas eu tenho uma voz super tensa. Eu tenho muita força para produzir o som. Aí eu escolho uma consoante que me traz mais força ainda, que me traz mais tensão ainda nessa prega vocal. Ou seja, eu estou caminhando por um lado totalmente contrário daquilo que eu realmente preciso, para onde eu realmente preciso caminhar. Então, a construção dos exercícios, ela precisa ser realizada de maneira consciente, para que você alcance objetivos eficazes, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira sugestão e a explicação de exercício. Eu vou dar várias sugestões, vários exemplos aqui de exercícios vocais e nós vamos entender o porquê, qual a finalidade, qual o objetivo dos exercícios que eu vou sugerir. Primeiro exemplo, nós vamos fazer com a letra P, e a vogal U. Então, nós vamos fazer pu, 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 pu. Aqui, eu já tenho duas questões importantes. Esse exercício seria feito para ampliar o meu trato vocal, por isso eu fiz com a boca bem cheia. Pu, 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 pu. Outra finalidade, para trabalhar um melhor contato entre a prega vocal. Um melhor contato de aproximação. Apesar de eu não ter vozeamento nessa consoante, de ser uma consoante sem vozeamento, eu tenho aproximação. E essa aproximação, junto com a expansão do trato vocal, vai me dar um som mais firme. Então, nós poderíamos fazer pu, 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 pu. Subir, 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 pu, 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 pu. Ou eu posso fazer pu, pu, pu. Os dois pontos aqui são expansão do trato vocal e melhor aproximação, impacto nas pregas vocais. Ou seja, eu preciso pensar nisso durante o exercício para executar direitinho, para fazer bem feito, tudo bem? Outro exemplo de exercício para nós trabalharmos as consoantes, a finalidade de cada consoante dentro de um vocalize, dentro de um exercício. E aí nós precisamos ser muito perspicazes para entender, para perceber, na verdade, os resultados desses exercícios também. Porque cada voz é única, cada cantor vai desenvolver respostas, vai gerar respostas diferentes ao fazerem o mesmo exercício. Então, por isso que quando um professor de canto, preparador vocal, um fonoaudiólogo de voz cantada, quando ele desenvolve a lista de exercícios para o seu aluno, para o seu paciente, ele vai pensar nas individualidades, nas necessidades individuais desse cantor. Tudo bem?
Agora vamos pensar em nasalidade. Eu quero tirar nasalidade. Eu tenho excesso de nasalidade, eu tenho uma voz muito nasal e eu quero tirar um pouquinho dessa nasalidade. Um bom recurso para tirar nasalidade são as consoantes fricativas, consoantes vozeadas fricativas. Z, j, v. Nós podemos fazer com z, ou v, ou j. Por que eu estou fazendo um pequeno bico, né, para fazer principalmente o Z, Z e o J, para alongar o meu trato vocal e não deixar nada apertado. O objetivo aqui é trabalhar nas nasalidades, a eliminação da nasalidade. Se eu quero eliminar nasalidade, eu preciso expandir espaço no meu trato vocal, ou seja, na minha cavidade oral, tudo bem? Nós podemos unir uma consoante fricativa a uma vogal. Então, nós podemos fazer zu, aí subiu. Eu vou mudar. Eu vou unir a consoante fricativa, que me ajuda a trabalhar a eliminação da nasalidade, com uma vogal. Então, a vogal já vai começar a ser produzida a partir dessa ideia de menos nasalidade. Consoante J é uma consoante ideal para a gente usar na região grave. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos trabalhar também com o abaixamento da laringe aqui. O fluxo de ar é contínuo. Último. Os exercícios com consoantes fricativas nos ajudam a ter uma adução, vibração de menor impacto. Ou seja, minha prega vocal vai vibrar, a mucosa vai vibrar, mas essa estrutura vai ter flexibilidade, não vai ter tensão. E aí, se eu não posso ter tensão aqui, eu também não posso fazer o exercício zzz, com força. É leve. Zzz, ou precisa ser leve, com fluxo de ar contínuo. Agora, se eu tenho nasalidade e quero trabalhar, além disso, um impacto maior na minha prega vocal ao produzir a consoante. Então, eu posso usar letra G e a vogal E. Lá na aula sobre vogais, nos exercícios, nós vimos que a vogal E é um bom recurso para eliminação da nasalidade também. Então, aqui eu posso fazer G, 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 G. Dificilmente esse som vai ser nasal. E se for, vai ser muito óbvio, vai ficar muito na cara, muito nítido. E você vai perceber, porque provavelmente vai se tornar gen, 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 que é e não e, tudo bem? Vou subir um pouquinho nesse mesmo exercício. Ge, ge. Agora eu vou mudar a melodia, tudo bem? A linha melódica, ó. Ge, 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 ge. 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 Um detalhe importante é deixa a musculatura facial também participar da execução dos exercícios, tudo bem? Senão o objetivo desse jeito nunca vai ser alcançado. A gente tem que utilizar os recursos que o nosso corpo, que o nosso instrumento voz tem. Outro exemplo de funcionalidade
e aplicação dos exercícios com as consoantes. Se eu quero trabalhar expansão do meu trato vocal e abaixamento da minha laringe, além disso, eu também quero trabalhar oralidade. Posso usar a consoante B para fazer um exercício. E aqui eu tenho 2 pontos importantes. Perceber se essa consoante está na região posterior, ou seja, se ela está explorando bastante a oralidade, ou se ela está na região superior e frontal, ou seja, se ela está utilizando nasalidade. Para o foco abaixamento de laringe, para o objetivo abaixamento de laringe, nós vamos usar a região posterior, ou seja, não trabalharemos aqui com nasalidade. Então, você pode fazer bo, bo, bo. E aí, a sua laringe, ela vai abaixar. Bo, 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 bo. Se você tiver dificuldade, se esse som vier para frente, bo, bo, você vai perceber alguns detalhes do exercício. Quando eu faço no lugar certinho para a gente trabalhar o abaixamento da laringe, as bochechas vão aumentar de tamanho. Bo, bo, bo. E a laringe vai descer. Bo, 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 bo. E aí a gente pode fazer bo, 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 bo. Não deixa virar bam, bam, bam nasal, tudo bem? Bo, 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 bo. Olha a laringe lá embaixo. Bo, 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 bo. Esse também é um exercício bom para a gente trabalhar a eliminação da nasalidade. Tá percebendo como é importantíssimo fazer um exercício, sabendo para que ele serve, sabendo se ele está sendo executado da maneira mais correta possível, sabendo se ele está te dando resultado? Então, quando nós fazemos numa aula de canto, num ensaio, né, num aquecimento, num treino individual, quando nós fazemos exercícios, eu preciso ter isso em mente. Para que eu estou fazendo esse exercício? Como eu devo executar? Estou executando da maneira correta? Estou tendo respostas eficazes? Então, são 3 questões aí que nós precisamos pensar ao fazermos qualquer exercício, tudo bem? O outro exercício, outro exemplo que eu vou propor aqui, outra proposta que nós vamos fazer. Eu tenho uma fonação muito firme, mas eu quero trabalhar a articulação de todas as vogais, ou seja, a movimentação do meu trato vocal, sem uma fonação muito firme no início, sem ataque do som. Eu posso pegar uma consoante não vozeada e fazer as vogais. Então, nós vamos fazer Fá, É, I, O, U, Fá, É, I, O, U, ou Fi, E, A, O, U, Fi, E, A, O, U. Não tenho aqui, no início dessa consoante, som, então isso me ajuda a pegar com menos intensidade esse som e essa adução de prega vocal, ou seja, o fechamento dessa prega vocal. Outro exemplo, as consoantes vozeadas, fricativas vozeadas. Nós podemos fazer vi, vi. Essa consoante me ajuda a ter o início de fonação com menos ataque, com menos tensão. Vi, com vu, vu. Se eu quero alongar o meu trato vocal, vu. Conseguiu entender? Eu preciso iniciar a minha fonação, iniciar o meu som vocal sem ataque, sem tensão, sem força. Eu posso escolher entre uma consoante não vozeada e vozeada. E isso vai também se unir a qual vogal você quer utilizar. Eu quero trabalhar todas as vogais A, E, I, O, U ou I, E, A, O, U, na ordem que nós escolhermos. Você vai encaixar essa consoante antes, ou eu quero fazer com uma vogal só, eu quero trazer esse som mais para frente, como I. Só que eu não quero uma fonação forçada. Vi,
vi, ou vi, vi. Então, é a análise da consoante unindo a vogal. E qual é o objetivo que eu tenho para alcançar, o que eu preciso desenvolver durante esse exercício. Então, todas essas informações, elas nos ajudam a pensar na execução do exercício. Outro exemplo, eu tenho muita oralidade, minha voz é muito oral e eu preciso trabalhar um pouquinho de nasalidade, preciso equilibrar isso. Eu vou trazer um boca que usa, que fecha o lábio, mas lá dentro tem espaço todo aberto, e eu tenho aqui um M, som para frente, anteriorizado. E é muito leve. Se eu quero articular esse trato vocal, continuando a usar a consoante M, mui, 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 mui. E aqui a gente já trabalha também musculatura facial. Mui, 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 mui. Isso me ajuda a trabalhar a ressonância mais alta, mais frontal do meu som. A sensação dessa voz mais para frente, mais alta, mais leve também. Ainda pensando na nasalidade, se eu preciso trazer mais nasalidade para minha voz, consoante N, que também tem passagem pela cavidade nasal, eu posso fazer naneni nonu, naneni nonu, naneni nonu, naneni nonu, naneni nonu. O som está vindo mais para frente e eu estou articulando todas as vogais. Partindo para outro exemplo, consoante R. E aí nós temos aqui o modo de articulação vibrante, ou seja, eu tenho várias oclusões do ar para formar essa consoante R. Muito conhecido, o exercício de trato vocal semi-ocluído, a vibração da língua. Então aqui nós podemos fazer... Por que eu estou fazendo aqui em forma de vogal U? Para alongar o meu trato vocal e ter menos força, não ter apertamento, constrição nesse som. Agora uma questão, eu não consigo, Paula, não consigo fazer de jeito nenhum uma vibração de língua. Minha língua não vibra. O que nós precisamos fazer aqui? Trabalhar exercícios específicos de musculatura de língua para tonificar essa musculatura, para trazer mais energia muscular, mais tônus muscular e assim você conseguir fazer o exercício de vibração de língua. Já tivemos anteriormente aulas sobre isso também, com sugestões de alguns exercícios para o fortalecimento da língua, então volta lá na nossa playlist para você procurar e executar esses exercícios e inserir no seu treino. Exercício da língua também não pode ser feito com muita força, porque essa força vai se transferir lá para a sua laringe e a gente não quer uma fonação tensa, pregas vocais vibrando com tensão. Então pense sempre em alongamento e leveza. Posso utilizar de outra maneira o exercício de vibração? Sim, pode, mas depende de qual é o seu objetivo. Eu quero gerar resistência para um aluno, para um cantor que já tem uma qualidade boa no exercício de vibração. Então eu posso fazer... Porque aqui eu vou trabalhar com níveis de abertura diferente no meu trato vocal. Além disso, também vou trabalhar musculatura facial.
A língua continua vibrando lá dentro, só que eu estou mudando de forminha. U, I, U, I. Entendeu? Então, tudo precisa ser muito pensado, muito consciente, para que a gente consiga fazer o exercício da maneira correta e alcançar o objetivo da melhor maneira possível também. Agora, nós vamos fazer aqui um exercício para equilibrar nasalidade e oralidade, tudo no mesmo exercício. Você vai pensar num bocão aberto, bocão de bocejo, e aí quando você fizer, faça na frente do espelho para você visualizar palato mole, a campainha, essas estruturas posteriores do seu trato vocal. Então, abrimos bocão de ó, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pensar na palavra engar, 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 engar. Como essa língua vai se posicionar na palavra engar? Ela sobe atrás, leva o som para a cavidade nasal e depois ela desce logo em seguida, abrindo o som para a cavidade oral. Então, a gente vai fazer nga, 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 nga. E aí você vai perceber que a sua língua sobe, desce, encosta lá no palato mole, desencosta do palato mole. Esse exercício não é executado pela mandíbula, e sim pela língua. Então, a gente não pode deixar a mandíbula nga, 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 nga. É só a língua. Lá na raiz, lá na base da língua, esse movimento é executado. Nga, 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 nga. Aí a gente vai subir. Nga, 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 nga. Pense na palavra engar, engar. Nga, 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 nga. Subimos. Nga, 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 nga. E aí a gente tem nasalidade, oralidade. Nga, 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 nga. Aqui eu consigo distribuir bem as cavidades, a utilização das cavidades, tanto oral quanto nasal. Falamos sobre vários exercícios aqui, dei vários exemplos de exercícios para vocês. E o objetivo dessa aula não é para que você faça todos esses exercícios aqui, para que você insira todos esses exercícios no seu treino. Esse não é o objetivo da nossa aula. O objetivo principal dessa aula é para que você faça exercícios, independente de qual for o exercício, de maneira consciente, sabendo para que ele serve, sabendo executar e percebendo se ele está te dando respostas interessantes, eficazes. Tudo bem? Então, mesmo que você faça um exercício que eu nem mencionei aqui, você já costuma fazer na sua aula, no seu treino, no seu aquecimento vocal ao ir para o ensaio, para a igreja, pense se esse exercício, pense para que é esse exercício, não faça exercícios aleatoriamente. Porque se fizer aleatoriamente, você pode estar fazendo um exercício que nem é tão interessante assim para as suas condições vocais. Então, pense para que ele serve, qual a finalidade dele, perceba se você está fazendo do jeito certo e perceba, além disso, se ele está te dando bons resultados. Esse é o maior objetivo do trabalho vocal, de aquecimentos, do preparo vocal que um profissional executa com o seu aluno. Esses 3 pontos são os pontos principais. Saber qual exercício utilizar e para que ele serve, saber como fazer e saber se ele está dando resultados. Nós ficamos por aqui com a nossa aula sobre exercícios vocais a partir de consoantes, a partir das consoantes. E aí eu te espero na próxima aula, que nós vamos trabalhar um louvor, o repertório, pensando na junção das vogais com as consoantes, como isso impacta o repertório, como isso impacta o meu canto e o seu canto. Tudo bem? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.